Olá, Jesus te ama. Você sabia que nós fomos criados para a perfeição? Meu nome é Miguel, membro consagrado da comunidade Obra de Maria. Hoje estou aqui para que nós possamos conhecer esse Deus que nos conduz toda a sua criação para essa perfeição última. E para isso nós vamos meditar hoje uma passagem do livro de Gênesis. No capítulo 22, relata uma história de que Deus provou a fé de Abraão e o chamou a entregar um holocausto no Monte Moriá. Então Abraão, subindo ao monte junto com seu filho Isaque, o seu filho Isaque, olhando para o seu pai, disse-lhe: Pai, onde está o nosso holocausto? Sempre quando subíamos, levávamos algo para oferecer a Deus, e dessa vez não estamos levando nada. Então Abraão, olhando para o seu filho Isaque, disse-lhe: Elohim Yireh. Elohim, Deus, está no controle. E Yireh tem a sua raiz no hebraico Zahar, que significa ensinar, mostrar, iluminar, admoestar. Então, quando indagado pelo seu filho Isaque, Abraão respondeu: Elohim Yireh, ou seja, o Deus que está no controle irá nos mostrar, ou irá nos ensinar, irá nos iluminar, irá chamar a nossa atenção para aquilo que está correto. Isso que significa mostrar. Vai chamar a nossa atenção para aquilo que está correto. Assim também nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, falando sobre a Divina Providência. No parágrafo 302, diz assim que a criação tem a sua bondade e perfeição própria. Porém, ele não saiu perfeitamente acabado das mãos do Criador. Ou seja, não foi acabado, saiu em statu viae. O que é isso? Em estado de caminhada. Então, diz o Catecismo da Igreja, no parágrafo 302, chamamos de Divina Providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação para essa perfeição última. Ou seja, a Divina Providência é tudo aquilo que Deus utiliza para nos conduzir a essa perfeição última. Vejam só como Deus conduziu Abraão ao conhecimento pleno da sua divina vontade. Ele aprendeu que Deus não queria um sacrifício humano. Pois relata o livro de Gênesis que quando Abraão levantara a faca para imolar o seu filho, veio um anjo e segurou a sua mão e disse-lhe que ele não queria, que Deus não queria aquele holocausto. Então Abraão levantou o seu olhar e viu um pequeno cordeiro preso entre os espinhos. Ali nós vemos então a analogia já do Cordeiro de Deus, Cristo, que depois viria a se entregar como holocausto, a se entregar pela salvação de toda a humanidade. Veja como a divina providência conduziu Abraão ao perfeito conhecimento da vontade divina de Deus. Então Deus chamou Abraão para o fazer conhecer a sua vontade, o verdadeiro sacrifício que Deus pediu para nós. E Deus pede para toda a igreja hoje o sacrifício único e agradável a Deus, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que nós precisamos nos entregar, nós somos sacerdotes, temos o sacerdócio real para entregar o nosso sacrifício também pessoal. Porém, esse sacrifício, a representação do Cordeiro de Deus que viria mais à frente, ali analogicamente está sendo representado para Abraão nesta providência do pequeno cordeiro que ficou preso em meio desses espinhos. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que são duas vias pelas quais a divina providência acontece. A primeira via sempre vai ser Deus. A isso o Catecismo da Igreja, no parágrafo 304, diz assim que vemos o Espírito Santo atribuir ações a Deus sem mencionar as causas segundas. Ou seja, a causa segunda está aí, porém ele não é mencionada. Por quê? Porque o escritor sagrado quer nos ensinar a confiança em Deus,
que é Deus o principal autor, é Deus que providencia tudo. A isso o Catecismo da Igreja vai falar que as criaturas fazem parte, sim. Deus dá essa honra à criatura para que ele seja partícipe, para que a divina providência possa acontecer. Olha só, no relato de Gênesis está escrito assim, que Deus provou Abraão. Porém, existe todo um contexto religioso. Qual seria a causa segunda ali? Né? Abraão ele vivia num contexto religioso onde os povos, as pessoas assumiam como vontade divina tudo aquilo que eles acreditavam, né? Ou aquilo que por livre e espontânea vontade eles queriam ofertar a Deus, eles assumiam isso como uma vontade divina. Então, Abraão ele estava em contato com pessoas que faziam sacrifícios humanos a Deus. Daí a tentação de Abraão querer ofertar em holocausto o seu próprio filho. Porém, a Sagrada Escritura ele não menciona isso, coloca Deus como causa primeira, né? Para que nos mostrar que a causa primeira, quem conduziu Abraão para o perfeito conhecimento da vontade divina de Deus, foi o próprio Deus. Sem mencionar as causas segundas. Lógico, as causas segundas estão aí. Mas por que é que o Espírito Santo coloca Deus como causa primeira, né? Porque ele quer nos ensinar, diz o Catecismo da Igreja Católica, ainda no parágrafo 304, que essa não é uma maneira primitiva de falar, mas é uma forma profunda de nos lembrar o primado de Deus sobre a história. Ou seja, é Deus que está por cima de tudo. Para que nós possamos compreender muito bem isso, nós podemos olhar uma pequena parte da história do rei Davi. Relata-se no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, que Deus incitou Davi contra o povo. Porém, a mesma história é relatada no livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Diz assim que Satanás tentou Davi. Então, veja só, no livro de Samuel, o escritor cita Deus como Senhor da história, ou seja, se realmente Davi foi tentado, é Deus quem permitiu essa tentação. Na verdade, Satanás tentou, porque é impossível, Deus não tenta, né? O próprio apóstolo Tiago vai dizer na sua carta, qualquer um que seja tentado, não diga que a tentação vem de Deus. Então, no livro de Gênesis, se o escritor colocou Deus como primeira causa, ele está nos ensinando que Deus é o soberano da história. Se Abraão foi tentado, foi seduzido a entregar o seu filho em holocausto, é porque Deus permitiu, ele permitiu para o ensinar, para o conduzir à verdadeira vontade de Deus. Então, assim, ele conheceu a verdadeira vontade de Deus. Então, a causa segunda, a consciência religiosa de Abraão. Veja só, a outra causa segunda, esse pequeno cordeiro, né? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 306, vai falar sobre isso, né? Deus é o Senhor e soberano de seus desígnios, mas ele se vale de suas criaturas para que eles possam servir, né? Para que possam se ajudar, para que possam fazer acontecer a divina vontade de Deus para o outro, uns para com os outros. Isso diz o Catecismo da Igreja, que não é um sinal de fraqueza de um Deus Todo-Poderoso, mas um sinal de grandeza e de bondade, de nos fazer parte dos seus desígnios, né? Nos dá a dignidade de ser partícipe, de levar à perfeição toda a criatura, ou seja, eu e você, né? Conscientes ou inconscientemente, estamos juntos fazendo a divina vontade de Deus acontecer. Então, a causa segunda. Veja no relato, nós vemos mais uma vez, né, como eu falava, o pequeno cordeiro. Ele na sua liberdade, talvez ele buscando alimento ou fugindo de alguma situação de perigo, ele ficou preso em meio dos espinheiros. Então ele na sua liberdade fez parte, né, do desígnio de Deus. Assim Abraão, através do pequeno cordeiro, compreendeu a perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui um Deus que conduz tudo,
que cuida tudo, que na sua divina providência conduz a sua criação para esta perfeição última. E aqui nós nos encontramos com uma pergunta assim, indispensável, não é verdade? Impossível de evitar. Se Deus conduz tudo, se é Deus que leva tudo, que direciona tudo à perfeição, por que existe o mal? Né? Por que a existência do mal? Se é Deus que guarda tudo, que governa tudo com a sua divina providência. Aqui então nós precisamos saber primeiramente qual é essa perfeição a qual Deus nos está chamando. E essa perfeição é o amor. Então, para que o amor nasça, nós precisamos de uma certa liberdade, né? A perfeição é o amor. Então, para que haja liberdade, precisa de duas opções. Ou seja, eu preciso escolher. Essa é a liberdade. A liberdade é a capacidade que eu tenho de escolher. Então, Deus precisou nos dar duas opções, né? Então, daí vem a necessidade de Deus ter colocado uma árvore proibida no meio do Éden, né? Ou eu escolho a obediência ou a desobediência. Então, é nessa liberdade que o homem ele escolhe o mal no lugar do bem. Santo Agostinho diz que em seu poder infinito Deus sempre pode criar algo melhor. Porém, ele viu, né, em sua infinita bondade, em sua infinita sabedoria, que precisávamos de liberdade para que nós possamos gerar esse amor dentro de nós. Né? Quem vai nos explicar, nos ajudar a compreender muito bem isso é um padre exorcista espanhol, José Antonio Fortea. Ele diz assim que Deus nos deu a liberdade por três motivos principais: para nos dar o nível de glória, para que nós possamos gerar a fé dentro de nós, e o amor, o mais indispensável e o motivo principal pelo qual Deus nos deu a liberdade é alcançar essa perfeição última, que é o amor. Então, a fé se dá nessa prova. Deus ele precisou se esconder para que nós possamos escolher. Porque se Deus se deixasse ver por nós, nós já não tomaríamos como opção as outras coisas. Então, não haveria liberdade ali. Então, precisamos escolher na fé. Né? É na fé que o santo ele vai se fazendo a si mesmo com a ajuda da graça. Eu achei muito interessante o padre José Antonio Fortea falando assim: Deus, quando nos deu a liberdade, ele sabia que dessa liberdade podia tanto nascer uma Madre Teresa de Calcutá ou um Hitler. Ajudado pela graça, na liberdade, tanto podemos escolher por uma bondade tão grande que nos faz ser como Madre Teresa, como escolher pelo caminho do mal e nos faz ser como um Hitler. Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabia dessa possibilidade. Mas era necessário essa prova, porque o amor nos espera. Nós precisamos essa liberdade para alcançar essa perfeição a qual fomos criados. Veja o que o padre José Antonio Fortea diz referente ao amor. Né? O mesmo Deus que pode criar milhares de universos com um só ato de sua vontade, não pode criar esse amor que nasce daquele que é provado no sofrimento da fé. O amor a Deus não se cria, é uma doação da parte da vontade livre da criatura. Ou seja, eu preciso de liberdade para amar. O amor é uma escolha, eu escolho por Deus. Então, na sua divina providência, Deus nos conduz, nos leva para optarmos por Deus e caminhar a essa perfeição. Aí está a resposta do mal. Alguns escolhem não caminhar rumo a essa perfeição, mas, no contrário, se desconfigurar. Então, hoje eu peço a Deus que possa te conduzir e te direcionar para esta perfeição última, que a Santíssima Trindade, a Virgem Mãe de Deus, possa nos conduzir a acolher a graça que se revela para nós a cada dia através da divina providência e possamos assim juntos caminhar a essa perfeição última, a aumentar, como disse o padre Antonio Fortea, o nível de glória, para que nós possamos assim nos alegrar
na infinitude da bondade de Deus no céu. Deus abençoe e te dê a graça de batalhar a cada dia o bom combate da fé e, com a ajuda da graça, nos santificar vivendo o amor.